Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o programa Dinheiro na Mesa, o programa em que a gente responde as melhores perguntas e as melhores histórias que vocês mandaram pra gente lá no nosso Instagram. Meu arroba thiago.weber. Meu arroba é João V. de Paula no Instagram, pode seguir a gente já. E a proposta desse programa vai ser responder as 5 melhores perguntas e histórias que vocês enviarem pra gente. Pode ser no Instagram, pode ser no comentário desse vídeo, pode ser por e-mail também, a gente vai ter o e-mail na nossa bio aqui do canal. A proposta vai ser sempre responder essas 5 perguntas de maneira objetiva, sem muita enrolação. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta aqui que a gente selecionou foi da seguidora Ana. Ela mandou essa pergunta pra gente. Ganhei 40 mil reais de herança. Pago minhas dívidas ou investir tudo de uma vez é melhor? Excelente pergunta, isso é uma dúvida de muita gente, viu, Thiago? O que eu costumo dizer sempre é analisar qual que é o tamanho da dívida. Se essa dívida for de 20 mil, por exemplo, vai lá, quita essa dívida, deixa os outros 20 mil e começa a montar a tua reserva de emergência ou injeta mais recurso no teu objetivo de longo prazo, né? Já, se for uma dívida maior, o ideal sempre é tentar negociar com o banco. Uma diminuição dessa dívida, você pode às vezes portabilizar por uma taxa de juros menor, ou às vezes, efetivamente, né, diminuir lá, amortizar o saldo devedor do banco, né? Para determinar o tamanho dessa amortização, é importante analisar o quanto que é essa taxa de juros desse financiamento. Então, por exemplo, hoje a gente está no patamar de Selic a 15% ao ano. Se essa taxa de juros do teu financiamento for relativamente menor do que isso, for por 12, 13 mil, acho que faz sentido fazer a amortização de uma parcela desse valor, talvez não tudo, mas se for muito grande essa taxa de juros, aí amortiza um valor bem maior, até a totalidade desse saldo devedor, tá? Um ponto sempre que ele é bem importante é o quanto que você tem de valor líquido, né, investido, para você não ficar sem nenhum recurso na sua conta, né? Porque não dá para ficar sem estar coberto por essa reserva. O João tem essa visão mais pragmática, mas a minha visão é um negócio mais radical, tá? Eu acho que, conhecendo o perfil de dívida do Brasil, né, a única dívida que ela é minimamente saudável de uma pessoa física ter, não uma empresa, tá? A dívida de empresa eu acho que é outro negócio. Mas as pessoas físicas normalmente se endividam no cartão de crédito ou pegam um crédito especial, aliás, pegam um crédito pessoal que tem juros altíssimos, né? Coisa assim de 3% ao mês, 4% ao mês. Não existe investimento nenhum na face da terra que vai ter um rendimento maior do que esses juros que estão sendo cobrados. Então, cara, se tu tem dívidas na tua mão e tu receber um dinheiro líquido, a prioridade zero é quitar essa dívida. Então, não existe investimento nenhum no mundo que vá render mais do que os juros que estão sendo cobrados dessa dívida aí. Então, eu acho que se você tem uma dívida desse perfil e receber um dinheiro na mão, quita essa dívida o mais rápido possível. E se não for suficiente os 40 mil que você recebeu, paga tudo das suas dívidas e deixa um saldo devedor menor. E aí faz isso que o João comentou, de tentar renegociar ou fazer um ajuste ali daquele valor que está devido, mas a sua prioridade é, sem dúvida nenhuma, quitar as suas dívidas. Porque o investimento ele precisa vir depois, porque ele vai render menos e ele também vai ter um outro papel na sua vida. O papel do investimento é te gerar segurança. Então, se você não tem nenhum dinheiro investido, provavelmente esse primeiro valor que vai ser alocado, ele vai construir uma reserva de emergência, uma reserva de liquidez. Então, a sua prioridade zero é quitar as dívidas e depois você começa a construir um portfólio de investimentos. Vamos para a segunda pergunta aqui, que foi feita pela Amanda. Tenho 28 anos, moro com meus pais e ganho 9 mil reais. É burrice pagar aluguel só para ter independência? Cara, essa pergunta eu acho maravilhosa. E o negócio é o seguinte, cara. Ela tem 28 anos, tá? Sem juízo de valor aqui, sem nada, mas eu acho que você precisa sair da casa dos seus pais, cara. Independente. Seja cedo, seja tarde, sai da casa dos teus pais. Porque enquanto você tá lá, você tá na zona de conforto. Não tem como você prosperar, fazer uma coisa diferente se a água não tá batendo na bunda, entendeu? Eu acho que é esse o ponto. Então você tem que se desafiar. Mesmo que financeiramente possa fazer mais sentido você continuar lá, você vai estar juntando dinheiro e tudo mais, mas o estímulo psicológico que você vai ter de ter que pagar o seu aluguel, de ter que lavar a sua própria louça, de ter que fazer o seu corre, você vai ter que se resolver na sua vida. E isso aí você só vai ter morando sozinho. Então eu acho que faz todo sentido sim, mesmo que financeiramente o negócio não feche nas contas, mas o estímulo psicológico ele compensa sem sombra de dúvida.
Eu concordo, eu acho que a independência que isso vai gerar para a tua vida pessoal, vida profissional, ela é muito importante. Mas também tem uma questão social aqui, né? Porque cada vez mais as pessoas estão saindo mais tarde de casa, tá? Uhum. Porque as coisas estão ficando mais caras, a inflação realmente fez o preço dos imóveis aumentar, o aluguel também a gente sabe que ele não está mais tão barato como era antigamente. Mas a independência e a motivação que isso vai gerar para você na sua vida pessoal e profissional vai ser muito grande, tá? Então, eu acho que é fundamental, independente da idade, tá? Acho que a partir do momento que já consegue se sustentar, tem que dar esse próximo passo para gerar mais prosperidade nas outras áreas da vida. Por mais que passe um pouquinho de perrengue no início, vai fazer sentido lá na frente. Próxima pergunta, então, foi feita pelo João Paulo lá no Instagram. Ele perguntou o seguinte: vale a pena vender o meu carro quitado para investir e andar de Uber? O que tu acha disso, João? João Paulo tem uma pergunta que muita gente tem, né? Cada vez mais caro andar de carro, o estacionamento tá caro, a gasolina tá cada vez mais cara, o carro tá caro, hein? Carro usado, o cara compra o carro zero, capaz de vender ainda no 0 a 0, sem ter lucro. Tem aquele meme, né? Na minha vez o Kwid tá custando 100 mil. Puta, aí é sacanagem, é muita sacanagem. Então essa alternativa ela tem sido muitas vezes utilizada. Eu acho que o carro ele te dá muito conforto, tá? Ele te dá conforto, te dá independência. Financeiramente é muito difícil de a conta não ser feita aqui pro lado do Uber, tá? Por conta do seguro, do IPVA, do valor do carro, tá tudo muito caro, tá? Então, assim, acho que financeiramente, conta do lápis, botando no Excel, Uber vai ganhar. Mas a independência que isso gera na tua vida, de poder sair a hora que tu quiser, sem se preocupar com o Uber, de ter mais facilidade também, às vezes o Uber tá demorando aí 10 minutos, né? Dependendo da região que você tá. Isso pesa bastante também, tá? Então é isso. O João, ele sempre traz esse lado racional do negócio. Eu não gosto dessa ideia, cara. Na minha vida, eu nunca vou vender o meu carro, cara. Jamais. Porque eu acho que o negócio é o seguinte, ó. Por mais que ele seja caro, às vezes ele vai dar manutenção, você vai gastar gasolina, que tá um horror também, mas ele te dá liberdade, cara. Você ter o seu carro, você vai para qualquer lugar. Você não tem que ficar chamando o aplicativo, não tem que ficar esperando. Fora o fator psicológico também. O carro, ele te empodera, velho. Você não ter o seu carro, ele baixa um pouco a tua autoestima. Eu penso dessa forma. Então, eu jamais venderia o meu carro. E no seu caso, eu acho que tem que avaliar várias outras coisas, tá? Isso para mim é algo que pegaria totalmente. Então, se eu fosse você, eu não venderia o meu carro. Mas no seu caso, daqui a pouco para você isso aí não importa, ou tem um fator secundário aí na sua vida, aí tá tudo bem. Aí você pode fazer, investir o dinheiro. Mas eu acho que o ganho financeiro que você vai ter, ele vai ser muito pequeno em relação ao benefício que você tem da liberdade de ter um carro e andar livremente aí pela cidade, ter essa mobilidade, tá? Antes da próxima pergunta, um fator importante aqui também é ter família. Se você tem família, tem filhos, né? Isso vai determinar bastante você ter um carro ou não, porque não dá pra ficar andando de Uber com um filho, né? Botar um bebê numa cadeirinha do Uber, que nem tem cadeirinha, vai ter que estar com a cadeirinha do lado, embaixo do braço. Então, geralmente, isso é um fator bem determinante, tá? E eu também tenho um outro ponto, que é assim, ó, o pessoal que me conhece sabe, até pouco tempo atrás eu tinha um carro popular, né? Um carrinho que, assim, não era velho, mas tinha lá os seus 9, 10 anos. E, cara, você ter que arrumar um carro que estragou, isso aí te empodera muito, cara. Isso aí te engrandece. Então, ó, você ter um carro é uma experiência de vida que ela é necessária, principalmente pra galera jovem aí que tá nos assistindo. Então, eu sou da turma aí que eu acho que é imprescindível você ter um carro e eu não venderia aí pra só investir essa grana, não. Boa. Bora para a próxima pergunta, então? Foi feita aqui pelo Matias. Tenho 50 mil na poupança e medo de perder tudo na bolsa. O que fazer? Tem que perder o medo, né, Matias? Pô, cara. Não, as brincadeiras à parte aqui, isso aí é totalmente compreensível, tá? A gente aqui na consultoria de investimentos, principalmente, a gente lida com muita gente que tem várias histórias, várias experiências de vida. E a poupança ela é um negócio que está na cultura do brasileiro. A gente que é da geração aí millennial ou da geração Z, ouviu os nossos pais falando da poupança, que era um negócio seguro, que rendia bem, que protegia da hiperinflação. Então é um negócio que está enraizado, né, no nosso psicológico. E não é errado a gente ter esse apego ainda pela poupança. Mas quando a gente olha para a racionalidade, para os números, para a matemática, a poupança ela é um péssimo investimento. Ela tem vários problemas. O principal problema da poupança
é que ela rende pouco e ela rende somente uma vez por mês. Então não serve nem para reserva de emergência. Se você precisar resgatar antes de 30 dias, você vai ter 0 de rentabilidade. Então ela não faz sentido desse ponto de vista. Aí o Matias perguntou, mas eu tenho medo de perder tudo na bolsa. Então não precisa ir para a bolsa. Esse que é o ponto. E esse é o nosso trabalho aqui, de desmistificar essas ideias, né? Porque existe um meio termo aí entre a bolsa de valores e a poupança, que ele é um meio termo super próspero, que é os investimentos em renda fixa, que são os fundos de investimento, e é você ter uma carteira diversificada. Então o investir ele não é só 8 ou 80, né? Então acho que é por aí que você pode começar, tá legal? Tem bastante conteúdo na internet hoje em dia disponível, você pode aprender a investir melhor, e se não tiver afim, não quiser, você pode contar com algum consultor, algum profissional aí que vai te ajudar nesse meio do caminho. Complementando aqui o Thiago, Matias, você tem aqui no ponto 0 até o outro extremo, tá? O ponto 100. Tem uma infinidade de opções para você alocar o seu recurso que não é a poupança e que não é a bolsa, ações, tá? O Thiago trouxe aqui que está muito enraizado na gente essa questão de hiperinflação, ter que comprar imóvel ou daqui a pouco botar o dinheiro na poupança para não perder dinheiro, para ter um rendimento, ser super seguro, né? Isso é um viés, isso é uma heurística muito conhecida, que é o da representatividade. Aquilo está claro na nossa mente e fica preso, tá? Mas a gente tem que ser racional aqui, tá? Então, a poupança hoje ela vai render 0,5% ao mês, mais a TR, que está 1% ao ano, um pouquinho mais. Então, assim, vai render 6, 7% na sua conta ali todos os anos e vai render a cada 30 dias o seu aniversário. Não é a melhor opção. Pega teu dinheiro, vai no Tesouro Direto. O mais seguro de todos é o Tesouro Selic. É o investimento mais seguro no Brasil. Quando a gente fala aqui na tal da taxa livre de risco, vai ser o rendimento do Tesouro Selic, que já está quase o dobro do que a poupança vai te entregar. Vai ter imposto de renda, mas mesmo assim vai ser muito melhor do que a poupança, tá? Então, o importante aqui é se aventurar, tá? Não precisa ir com tudo. Então, pega esse teu valor aqui, que é 50 mil, né? Bota 5 mil no Tesouro Direto e acompanha por 30 dias. Você vai ver como é que foi a sua experiência, vai ver o seu comportamento. Depois disso, você pode colocar um pouco mais lá, tá? Mas você não precisa ir diretamente lá para as ações, que é o outro extremo do espectro aqui de investimentos. Beleza, e agora a pergunta final que a gente separou com muito carinho. Essa pergunta ela é matadora, tá? Ó, pergunta importante aí para todo mundo. Atenção aqui no vídeo, hein? Sai do TikTok aí, presta atenção aqui na gente agora. Pergunta que o Matheus mandou lá no meu Instagram. Olha, presta atenção, essa pergunta é maravilhosa. Como cobrar o cara que nunca faz o Pix do churrasco? Todo mundo já passou por isso, né? Tem que chamar, faz o Pix, né? Tem até aqueles memes, né? Faz o Pix, da entrada da Universal, né? E o Pix? Então, assim, aqui a gente tem que trabalhar como seres adultos, né? A gente tem que ser adulto e nada mais adulto do que expor a vergonha. Expor a vergonha. Coloca a bundinha na janela, tá? Faz o seguinte, no grupo do churrasco, tá? Não é no particular. No grupo público, tá? Quanto mais pessoas, melhor. Pega lá, entra no grupo e começa a digitar lista churrasco. Ou até melhor, tá? Caloteiros do churrasco, tá? Coloca o nome de todo mundo. Tiago, João e por aí vai. Depois de colocar o nome de todo mundo, tem 2 alternativas. Ou coloca o Vzinho, o confirmado de quem fez o Pix. Então lá, o João fez o Pix, Vzinho do lado. Ou tira o nome do João. Fiz o Pix, tirei meu nome. Tirei lá o nome do João, então vai ficar só os caloteiros naquela lista. 2 alternativas, o Vzinho ou tira o nome. Tirar o nome é mais vergonhoso, tá? Porque deve ficar só os caloteiros de verdade. Então é assim que você não tem mais calote no seu churrasco. Pô, eu acho que o método do João aí é perfeito, tá? Eu assino embaixo, a gente costuma fazer sempre isso aqui, né? Então a gente tem uma taxa de calote muito baixinha, mas eu quero dar um recado aqui, ó, pra você que é o caloteiro, tá? Pô, isso aí é sacanagem, né, cara? Se tu tá sem dinheiro pra ir no churrasco, então não vai, né? Avisa lá, avisa pro pessoal, não tem problema nenhum. Pô, galera, eu só tomei o mal aqui, ou então eu pago depois, só me dá um aviso prévio. Mas se não vai pagar, pô, aí nem aparece, né? Eu acho que é o mínimo de bom senso aí. E quero também dar mais um recado aqui importante pro pessoal que é o provedor do churrasco, porque esse cara é muito importante, cara. O cara que compra a carne, o cara que organiza. Então, não desista. Apesar do seu calote, continue organizando esse churrasco. Você é uma figura muito importante aí no bem-estar da galera como um todo. Quem é que faz isso aqui, Thiago? Quem é que organiza tudo aqui? O meu amigo João. Esse cara aqui é o melhor provedor que eu conheço, tá? Sempre é comigo o churrasco, tá? Que em Porto Alegre o assado é bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro programa. Esse aqui é um programa piloto, né, João?
Então, gente, mandem aí as suas perguntas e as suas histórias. A gente vai querer ler muitas histórias aqui que envolvam dinheiro, histórias que sejam engraçadas, que sejam vergonhosas, ou que vocês queiram realmente uma opinião séria e mais técnica aqui da nossa parte, tá legal? É extremamente importante vocês enviarem essas histórias e fiquem tranquilos, tá? A gente não vai colocar, expor nenhum dado aqui, vai ser só o nome. Então, foi o Thiago, foi o João, não vai expor ninguém aqui, mas a gente vai ter esse tom de seriedade e de brincadeira quando for preciso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Deixa o seu like, já se inscreve também aqui no canal do Dinheiro na Mesa. Sejam todos muito bem-vindos, um grande abraço e até a próxima.